Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A estátua suspirou. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela era adolescente, lá no final dos anos 90. E ela conta que no mesmo bairro onde ela estudava, no mesmo bairro da escola dela, ficava o cemitério municipal. E lá também tem muitas lápides, muitos túmulos antigos. Sabe, da época da fundação da cidade. E ela diz que a arte tumular é linda e ela apreciava muito ficar ali observando. Sabe, olhando aquelas estátuas lindíssimas, embora fossem poucas, bem poucas. Bom, então ela diz que ela adora ficar olhando túmulos, assim como eu aqui, assim como eu. E ela diz que não vê nada de estranho nisso. Enfim, ela conta que no dia do acontecido estava muito calor, estava muito quente e ela estava voltando da escola com alguns colegas. E ela conta que eles decidiram cortar caminho pelo cemitério, então, pelo meio do cemitério, porque se fosse para dar a volta toda no cemitério, a volta seria muito longa e eles moravam longe da escola, então decidiram cortar caminho. E eles iam andando ali pela estradinha principal do cemitério, ali a rua que cortava o cemitério, que é onde ela diz que estão as principais estátuas dessas grandonas, bonitas e antigas. Bom, ela conta que o sol estava muito forte, muito calor e eles resolveram parar na sombra de uma árvore para descansar um pouco. E bem ali na sombra daquela árvore havia um túmulo com uma dessas estátuas. E é claro que ela foi até lá admirar aquele túmulo e aquela escultura. E uma amiga a acompanhou. Enquanto isso, os outros colegas ainda estavam ali na estrada conversando e vindo, descansando, enfim. E ela conta que essa estátua é a estátua de uma mulher em tamanho natural, numa pedra branca, e essa mulher fica ali sentada, como se estivesse em um pesar eterno, encurvada com as mãos no rosto, usando também um manto longo. E então, depois dela e a amiga analisarem bem aquela estátua, elas comentaram entre si como ela parecia triste. E aí a amiga dela resolveu consolar a estátua. Pôs a mão nas costas da estátua assim e falou: "Não chora". E ela diz que nesse momento, enquanto escrevia o relato, calafrios percorriam o corpo dela, porque ela se lembrou. E exatamente no momento em que a amiga dela fez isso na estátua e falou: "Não chora", a estátua suspirou. Ela conta que as costas da estátua subiram e desceram assim, sabe quando a gente enche o pulmão de ar num suspiro profundo? Assim? Ela conta que as duas recuaram no mesmo instante, uma olhou para a cara da outra com os olhos arregalados e uma perguntou para a outra se tinha visto aquilo e elas confirmaram, ou seja, as duas viram isso. Sim, aquela estátua mexeu as costas, ela suspirou. E aí elas foram até os outros colegas, contaram o que aconteceu e eles, pegaram o caminho para casa, continuaram seu caminho e nunca mais passaram por ali, cortando o caminho pelo cemitério. A partir daquele dia, o caminho mais longo parecia ser o melhor. A fumaça negra do outro lado da porta. A moça que nos conta esse relato tem 41 anos e mora em São Paulo, e isso aconteceu com o irmão dela. O irmão dela é casado e mora numa residência antiga que já foi do avô dela assim que ele chegou na cidade. É uma casa velha, praticamente caindo aos pedaços. A moça que nos conta esse relato diz que particularmente ela morre de medo daquela casa. Ela diz que essa casa tem uma enorme varanda na parte de trás, onde são colocadas coisas velhas, armários velhos, caixas, mesas, escadas, enfim. E por conta do acúmulo de coisas ali, o irmão dela tem medo que apareçam ratos, portanto ele mantém sempre a porta da cozinha fechada. Um dia o irmão dela lá lavando louça percebeu uma sombra atrás da porta ali da cozinha. Logo ele imaginou que era um rato tentando entrar. Aí imediatamente ele catou a vassoura e pensou: agora esse rato não me escapa. Só que quando ele abriu a porta, ele se deparou com um redemoinho de vento
muito escuro. Ele era pequeno, feito de fumaça e muito negro. E a altura era assim um pouco maior do que a altura do joelho dele. E ele conta que a aparição ficou por alguns instantes ali na frente dele e logo foi para debaixo da máquina de lavar. Aí o irmão dela, muito confuso, largou a vassoura de lado e foi conferir a máquina de lavar para ver se ele via alguma coisa que foi para lá, mas procurou, olhou e não viu nada. E ele não entendeu o que ele viu ali, o que aconteceu. Ela conta que desde que ele se mudou para essa casa, coisas estranhas acontecem lá. Ela conta que essa casa tem muitos acontecimentos estranhos. Diz que no primeiro dia que ele se mudou para casa, a esposa do irmão dela e a sogra dele foram possuídas por algum espírito, alguma coisa que dizia para eles saírem de lá imediatamente, porque a casa era dele. E esse espírito atormentou eles por um bom tempo ainda. Há um detalhe, eles tinham acabado de reformar a casa. Realmente fantasmas não gostam de reformas. Eles se manifestam mesmo. O lobisomem me perseguiu. A moça que nos conta esse relato é de Joanópolis, São Paulo, e ela diz que por lá histórias de lobisomem são bem comuns. Diz que a cidade é toda temática com esse assunto, é uma cidade turística e muito bonita. E ela diz que o que aconteceu foi em março do ano passado, de 2018. Ela diz que trabalha na cidade de Extrema, na parte administrativa de uma grande corporativa. E era uma sexta-feira, e ela diz que no sítio do avô dela ia acontecer o chá de cozinha, chá bar, da prima dela que ia se casar. Bom, ela saiu do trabalho por volta das 6 da tarde, a comemoração ia começar às 8 da noite. Então ela saiu do trabalho, foi para casa dela, tomou um banho, se arrumou tudo e foi para o sítio. Ela conta que não ia demorar nem 30 minutos para chegar no sítio, porque ela diz que a cidade toda é rural, então não era longe. O caminho ela já conhecia, ela diz que cresceu por aquelas bandas e ela ia de moto. Tava uma noite muito bonita, um céu estrelado, uma lua maravilhosa, uma lua cheia assim que iluminava todo o caminho. E ela foi em baixa velocidade, adentrou o chão de terra, continuou naquele estradão e depois de uns 15 minutos dela ter entrado na estrada, ela escutou algo que parecia um urro, tentando gritar mais alto que o barulho da moto dela. E quando ela olhou pelo retrovisor, o espanto. Era um lobisomem. Havia um lobisomem atrás dela. E era um lobisomem daqueles clássicos mesmo, sabe? E ele era bem maior do que a moto e corria em 4 patas. Ela começou a acelerar a moto e mesmo assim ela olhava pelo retrovisor e ele continuava atrás dela e se aproximando. Foi quando em uma curva, antes de chegar na porteira do sítio, tinha umas pedras no chão e ela escorregou e rolou com a moto. A curva dava acesso à estrada da porteira do sítio e era um morro e ela só lembra de ter caído ali. E acordou já no hospital com a mãe dela do lado dela ali, dizendo que ela sofreu um acidente, que ela caiu na porteira do sítio. E que se não fosse pelos tios dela estarem saindo naquele momento para comprar bebida, que eles viram ela ali caída, se não fosse isso, sei lá por quanto tempo ela ia ficar lá caída sem ninguém ver. É claro que ela contou para todo mundo o que aconteceu. E os tios dela, a mãe e o avô acreditaram nela. Já os primos apelidaram ela de Lobinha. E nesse tombo ela quebrou o tornozelo e os 2 punhos. Mas ela já está melhor. E por mais que não acreditem, ela sabe o que ela viu ali. Aconteceu no cemitério ao meio-dia. A moça que nos conta esse relato mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E certo dia ela estava com o filho dela de 15 anos e foram até o cemitério. Cemitério São Francisco de Paula. E ela diz que nesse cemitério em Pelotas, os túmulos são em gavetas na parede. Cada andar tem 4 ou 5 gavetas de altura e no total o cemitério tem 4 andares, onde eles sobem por uma rampa. Então ela e o filho foram no túmulo dos avós maternos dela, da moça que nos conta esse relato. E lá ela fez uma oração, chorou de saudade e tudo mais, e aí resolveram ir no túmulo dos outros avós dela.
Para chegar lá, eles tinham que passar por baixo da rampa que dava acesso ao segundo andar. Um local escuro. O cemitério estava vazio, era meio-dia, não tinha ninguém. E eles foram indo em direção ao escuro e viram um senhorzinho vindo na direção deles. O velhinho estava de terno cinza, andando lentamente. Eles foram seguindo em frente e quando passaram bem perto do velhinho, eles escutaram um grito pavoroso que vinha do andar de cima. Quando olharam, viram um vulto negro passando, flutuando. Ela conta que eles se assustaram, mas seguiram andando. E quando passaram bem próximo, bem ao lado do velhinho, ouviram um grito grosso de dor e desespero e o velho sumiu, ali, na frente deles. Ele gritou e se dissipou no ar. Ela e o filho tomaram o maior susto, começaram a orar e saíram quase que correndo do cemitério, rezando o Pai Nosso em voz alta. Ela conta que nunca mais voltou no cemitério ao meio-dia. E quando ela resolveu voltar, quando ela resolveu ir no cemitério com o pai e com o marido dela, visitar o túmulo da mãe dela, ela passou mal. Foi vítima de um AVC hemorrágico. Mas hoje em dia ela está bem, depois de um longo período de internação hospitalar. Morcegos que saíam do quadro. A moça que nos conta esse relato diz que tem 5 filhos já adultos, mas ela tem muitas histórias que aconteceram com ela e com os filhos quando eles eram pequenos. E essa é uma delas. Certa vez, ela conta que ganhou um quadro muito bonito de uma pessoa. O quadro era uma mansão com uma paisagem muito bonita atrás, mas na frente dessa mansão, no quadro, havia umas árvores muito escuras, como se fosse uma sombra terminada em sépia. Dava a entender que estava escurecendo e só ao fundo ainda tinha um pouco de luz do sol, sabe? E ela conta que essa pintura chamava muito a atenção de todo mundo que ia na casa dela. Ela mesma diz que já pegou várias vezes parada, olhando para aquele quadro, quase que hipnotizada. Ela conta que ao escurecer, lá pelas 6 horas da tarde, as árvores desse quadro, que eram em sépia, às 6 horas por aí elas ficavam escuras. Parece que ficava mais escuro, o que dava um certo medo. Acabou que ela colocou esse quadro no quarto dos filhos dela, bem em cima da beliche. E a partir do dia que ela colocou esse quadro lá, os meninos acordavam, os filhos dela acordavam, dizendo que tinha morcego voando no quarto, que eles voavam por cima deles. Por vários meses as crianças reclamaram desses morcegos voando no quarto, mas ela não dava bola. Ela não dava muita importância, até o dia que ela começou a prestar mais atenção e dar importância para o que eles falavam. Começou a dar uma maior atenção ao escurecer. Começou a observar o quadro e uma noite que ela levantou para ir ao banheiro, ela viu que passou um morcego enorme por ela e entrou no quarto. E aí ela seguiu rapidamente o morcego e qual não foi a surpresa dela quando ela chegou no quarto dos meninos e havia pelo menos 3 morcegos rodeando eles na beliche. Mas quando ela chegou na porta do quarto, que ela viu isso, imediatamente os morcegos voaram e entraram no quadro. Imediatamente ela tirou o quadro dali e colocou para fora da casa. E naquela noite, os meninos enfim dormiram bem. No dia seguinte, ela colocou o quadro na parede e ficou observando, bem de perto, prestando bastante atenção naquele quadro. E ficou surpresa ao observar que as folhas da grande árvore que ficava na frente daquela mansão, que abrangia toda a parte do meio até em cima, tudo era formado por morcegos. Eram morcegos escondidos. E pela pintura da frente das folhas serem em sépia, isso ficava escondido. Mas quando ela observou bem de perto, ela viu as formas de morcego. Aí ela tirou o quadro da parede definitivamente, levou para fora e colocou fogo. Mas quem disse que o quadro pegava fogo? Não pegava fogo de forma alguma. E aí eles tiveram que orar para aquele quadro queimar. E só assim, com muita oração, foi que ele pegou fogo. Depois de muita insistência. E depois disso, ela também não aceita presente de qualquer um, não. Não aceita presente de quem ela não tem muita intimidade ou não conhece bem.
E por hoje é só, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!